Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar aqui na TV Câmara. Mais um dia aqui para a gente trazer um assunto que eu espero que faça diferença no dia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a revisão da vida toda. Nós já falamos sobre esse assunto aqui na TV Câmara, em alguns links, algumas entrevistas, mas as coisas vêm mudando, tem muita coisa para explicar aí e hoje quem vai tirar essas dúvidas é o Leandro Nagliatti, advogado especialista em direito previdenciário e tributário. Leandro, obrigada pelo seu tempo, a gente já conversou um pouquinho aqui, parece que está um pouco ainda complicada essa questão, né? Eu que agradeço a oportunidade. Sim, nós falamos há alguns meses atrás, até porque essa questão já foi julgada pelo STF em dezembro, porém houve a decisão, mas não tem nada definido ainda. Vamos explicar ainda, então, para quem está do outro lado, que vem escutando esses meses, isso de revisão da vida toda, do que se trata realmente para a gente chegar no ponto que está hoje? Tá. Basicamente, a revisão da vida toda serve para quem? Para aqueles que se aposentaram de novembro de 1999 a novembro de 2019. Como que era feito o cálculo, tá, da aposentadoria? Utilizava-se as contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Porém, muitas dessas pessoas que já aposentaram, as contribuições anteriores a julho de 94 eram maiores do que as contribuições posteriores. Então, fazendo a média, utilizando-se essas contribuições anteriores a julho de 94, a média dá maior, então o valor da aposentadoria, consequentemente, vai aumentar. Porém, antes de entrar com o processo, tem que observar o quê? Tem que ser feita uma análise e um cálculo anterior para ver se essa média realmente vai dar positiva. Porque na metade dos casos, mais ou menos essa proporção que a gente tem na análise do escritório, o valor dá negativo, então não compensa. Você pode aí estar criando um prejuízo para o seu cliente. Mas na metade dos casos, compensa e o valor às vezes aumenta até 80%, 90% do valor da aposentadoria. Então é bem interessante. Agora, o que tem acontecido é o quê? Em março, o INSS pediu a suspensão dessa ação para poder apresentar um plano de pagamento para os aposentados. O ministro Alexandre de Moraes não aceitou o pedido de suspensão do INSS e o acórdão foi publicado, porém não temos nada definido ainda de quando será dado início aos pagamentos e de que forma será feito. Se de uma vez só, se em 10 anos, se os mais idosos vão ter preferência. Então não temos nada definido ainda. Por enquanto os aposentados ganharam, mas não levaram nada. Essa é a situação, infelizmente. Nossa, então é uma questão, pelo que eu já tinha lido e visto antes, é algo que já se arrasta pelo menos há uns 20 anos, né? Sim, isso já tem quase 20 anos e, no meu entendimento, pode ser que se arraste ainda mais 1 ou 2 anos. Eu não vejo tão facilmente resolver, até porque essa conta é cara para o INSS e, consequentemente, para o governo. Então, acredito que a forma de pagamento talvez seja dividida em 10 anos, ou talvez não. Então, por enquanto, é uma incógnita, está um jogo de braço, né? Governo, aposentados, então, por enquanto, nada ajustado nem definido. E nesse momento, a pessoa que pode talvez ser favorecida dessa revisão, ela tem alguma coisa que ela possa fazer ou que ela precise fazer para, não sei, tentar acelerar de alguma forma, se colocar? O que o trabalhador, no caso o aposentado, fica nesse momento aí? Uma dica importante que a gente traz é porque foi divulgado amplamente que você consegue entrar com a revisão administrativa junto ao INSS. Eu entrei para poder fazer um teste, lá realmente tem esse campo, porém eu não consegui entrar com nenhum pedido de revisão administrativa. Então, para não perder o prazo decadencial, que é de 10 anos de você aposentou, nessa revisão só cabe para aqueles que se aposentaram nos últimos 10 anos. Para aqueles que se aposentaram há mais de 10 anos é uma outra discussão, uma outra situação. Também dá para pedir, porém ainda não é nada definitivo. Então a gente orienta o quê? Buscar um profissional e entrar com o processo judicial. Teoricamente vai estar garantido. Se lá na frente também o STF vai modular ou não, o que seria essa modulação? Que vai valer somente para aqueles que entraram na data do julgamento em dezembro? A gente ainda não sabe. Pode ser que aqueles que estão entrando agora, né, nesse momento,
vão ter direito ou não. Pode ser que o STF module e coloque lá, risquem que somente aqueles que entraram antes de dezembro vão ter direito. Então ainda nada definido. Mas nesse momento, essa pessoa, qual profissional que ela busca? É um contador ou um advogado? Não, tem que buscar o auxílio de um advogado. Para entrar com essa ação, porque quanto mais pessoas entrarem, talvez faça uma pressão? Eu não digo pressão, o processo, o mérito já está decidido. Agora a forma como vai ser pago ou não, isso ainda está bem escuro ainda. Agora, se for observado o valor da revisão, por que a gente pede, a gente coloca o auxílio de um advogado? Porque tem que ser uma pessoa especialista, inclusive, para poder fazer o cálculo, para analisar corretamente se vai compensar ou não, para não, lá na frente, jogar o valor da aposentadoria daquela pessoa para baixo. Então, por isso que a gente fala um advogado. Porém, tem a faculdade, se for no juizado especial, qualquer pessoa pode entrar com um processo, desde que observe que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. E hoje em dia dá por volta de R$78 mil. Então, observando essas situações, é tranquilo. Porque não é automático, né? Se tivesse realmente feito esse planejamento da instituição, ele não seria algo que, pronto, vai funcionar para todo mundo. O INSS teve 20 anos para se planejar. Até utilizou dessa desculpa agora no pedido de suspensão que foi feito para Alexandre de Moraes. Porém, não cola. Ele pegou, deu um prazo de 10 dias, o INSS continuou omisso e não apresentou nada. Não tem muito o que fazer. Na minha opinião, tinha que mandar pagar, mas aí já é uma outra situação. O que a gente pode falar mais sobre esse assunto, então, nesse momento? Seja alguma orientação, o que seria importante a gente falar nesse momento para o telespectador? Para aqueles que não entraram ainda, tá na hora. Tá na hora. Pode ser que ainda não vá conseguir por conta da modulação dos efeitos que eu falei anteriormente. Mas pode ser que a modulação venha lá para frente. Então o momento é agora. Corre, entra com o processo. Certamente o processo vai ser suspenso por conta de que ainda não saiu essa decisão de como vai ser pago, mas o mérito está decidido. Então é correr, entrar com o processo e aguardar. Essa é a situação hoje, a orientação que a gente faz. O que é bem complicado, assim, né? Porque se é uma pessoa que já está aposentada, às vezes já está, talvez, ali com mais anos e pode ser que não veja o resultado disso. Alguns clientes nossos até não, já faleceram, então os herdeiros vão receber pensão por morte, enfim, não quer dizer que o falecimento, que dá, consequentemente, uma pensão por morte, não tem direito também da revisão, tá? Infelizmente, muitos dos aposentados que entram com pedido de revisão não conseguem esperar para ver o seu direito atendido. É uma questão que está aí há muito tempo, tem muito que se resolver, né? Muita coisa. A gente conversou aqui com o Leandro Nagliatti, advogado especialista em direito previdenciário e tributário. Quer acrescentar mais alguma coisa, Leandro? O que a gente poderia falar agora também com a título de orientação é com relação, não a vida toda, mas já a revisão do fundo de garantia. Está bastante em pauta, está bastante em evidência. Então não teve nada decidido ainda, Nós temos 2 votos julgando a favor da revisão, porém com a modulação dos efeitos que eu falei dessa ação da revisão da vida toda, com validade a partir do momento só da decisão. Tá? O processo foi pedido vista agora pelo terceiro ministro, que era o Nunes Marques, então não temos nada decidindo ainda quanto ao mérito desse processo. Então a gente orienta também aqueles que foram registrados desde janeiro de 99 até agora, procure urgentemente ou juizado especial ou algum profissional que faça o cálculo do valor que tem para poder revisar do fundo de garantia e entre com o processo pleiteando seu direito. Se não, deixar mais um pouco para frente pode ser tarde. A gente pode voltar depois para conversar mais sobre isso. Podemos falar sim. Leandro, obrigada pelo seu tempo e por toda essa informação. Eu quem agradeço. O Na Ponta do Lápis de hoje encerra por aqui. Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês sobre esse assunto. Qualquer outra nova informação sobre, a gente atualiza aqui o nosso quadro, atualiza aí no nosso jornal para vocês ficarem por dentro desse assunto que é tão importante. Eu aguardo vocês na próxima edição, mas sempre convido vocês a irem no nosso YouTube e assistir toda a nossa grade. Tchau, tchau!